postada no YouTube. Rapaziada, acho que já dá pra começar. Hoje é uma aula, diferente, não, uma live diferente. É uma aula de etiqueta, de como você fazer sua corrida e não atrapalhar os outros e ser correto dentro e fora das pistas, né? Principalmente dentro das pistas. E eu quero apresentar aqui meu amigo Tronk. Pra quem não sabe, ele corre com a gente, ele é um cara super participativo, um cara que ajuda muito na comunidade. É um cara que realmente merece todo o reconhecimento. Ele mora nos Estados Unidos. Você mora aonde mesmo, ô Tronk? Qual o estado aí? Opa, boa noite, Edinho. Obrigado então Oi. da acolhida. Vamos para frente aí com essa iniciativa aí de conversar desse tema especial aí. Eu moro perto da cidade de Detroit, no estado de Michigan. Para a nossa comunidade de Fórmula 1, é bom lembrar que teve Fórmula 1 na década de 80, né? O Ayrton Senna ganhou aqui. A primeira vez que o Ayrton Senna pegou a bandeirinha e depois da vitória saiu com a bandeira, desfilando com a bandeira brasileira, foi aqui em Detroit. Bacana demais. Então, o Tron que teve essa iniciativa da gente fazer essa live diferenciada, né? Pra galera aí que quer agregar no seu conhecimento sobre Fórmula 1, sobre as regras principalmente. Então já podemos iniciar, Tron, que fica à vontade, a casa é sua. Eu vou só te acompanhando aqui. Conforme for, a gente vai prosseguindo, beleza? Beleza, Dinho. Então, não, a proposta aqui é realmente conversar abertamente de um tema, não é que existe um especialista ou algo assim, né? A gente que curte o jogo, a comunidade que te segue, né, os seus apoiadores, estão empenhados num jogo de corrida, no jogo da Fórmula 1, querendo ter a melhor experiência e, né, nessa disputa aí que a gente sempre tem, acaba ocorrendo os acidentes, né, e é que nem acidente de rua, sabe, Edinho? Tem, assim, sempre a perspectiva de um e do outro, e você faz a mediação, às vezes, dessas situações, e a gente tem refletido bastante sobre medidas aí para prevenir. Então conhecimento é importante, compartilhar conhecimento na humildade, fazer uma reflexão sobre uma perspectiva e a outra, e até fazer um paralelo, hoje é o que vai ter na proposta, mostrar algumas situações, assim, que ocorrem sempre, o que que dá para fazer, o que que não dá, né, plantando a sementinha aí com cada um dos nossos colegas e estando aberto também para outras perspectivas, a gente pode construir aí uma base de conhecimento boa e cada vez mais melhorar a maturidade da nossa comunidade, porque todo mundo quer correr com o grid cheio e às vezes falta espaço durante a corrida, então é bom Exatamente. discutir discutir essas coisas com abertura, né. Com certeza, Tronk. E é isso aí, vamos prosseguir então. O que tem pra Uhum. mostrar pra gente aí, meu amigo? Legal. Bom, para começo de conversa, fique à vontade para me interromper, tá, Edinho? E o Certo. pessoal que colocar pergunta aí, vamos colocar também no na pauta aqui, né. A gente tem uma sequência para seguir, né, de ideias aí, então todos fiquem à vontade, o pessoal que está comentando aí o tema fique em aberto também. Bom, primeiro, regras da Fórmula 1, né. Para as questões de acidente, especificamente, não existe um regulamento, uma coisa escrita, um manual que você possa abrir, um arquivo em PDF que você possa baixar e ler essas regras, né. Eu até entrei no site da FIA, deve estar aparecendo aí na tela para todo mundo, né. A FIA tem, né, a Federação Internacional de Automobilismo, né, que rege a Fórmula 1 e várias outras categorias, né, praticamente consolida tudo que é a Federação do Automóvel, né. Ela tem o código, International Sporting Code, que é o código, esportivo internacional, e um monte de regra, mas, essas regras são praticamente como o jogo é jogado, como a competição é jogada, as programações, regras em bandeira amarela, safety car, esse tipo de coisa. Na hora daquela disputa, Edinho, na Certo. pista, não existe nada escrito, né. Por exemplo, o Verstappen tomou uma advertência lá em Interlagos, e todo mundo lembra, porque ficou fazendo zigue-zague, né. Uhum. Ok, Certo. o zigue-zague não é uma conduta, correta,
né, e a gente vai poder falar disso daí também, mas a gente não vai encontrar em nenhum código, em nenhuma regra isso escrito. A FIA faz isso de propósito, para dar espaço para ela interpretar cada um dos casos, né, até porque os casos têm nuances. Se eles colocarem um código: "Olha, não pode zigue-zaguear de forma alguma", vai haver alguma exceçãozinha que vai ser explorada nessa regra, ou até alguma coisa que possa ser considerada zigue-zague, na verdade foi simplesmente um movimento do piloto não intencional, e aí eles ficam desprotegidos porque eles escreveram que não pode, né. Então, esse é o primeiro mito que a gente deve quebrar, viu, Edinho? Não existe um manualzinho escrevendo exatamente o que que pode e o que que não pode fazer. É tudo uma questão de bom senso, de desportividade, de ética, por isso que a gente falou aí etiqueta de corrida, né, etiqueta é uma derivação da ética. Você ter ética para correr, que é respeitar o outro lado, né, ter uma conduta limpa, isso vai além do que poderia estar escrito num regulamento, sabe? Certo. O pessoal de casa aí que tiver uma pergunta, fica à vontade, tá, galera? O chat tá aberto. É, exatamente, Fernando Vieira, o Mazepin não leu, hein, cara, faltou um pouco de conhecimento. Boa, boa, gostei. Ó, o caso do Fernando Vieira vai ser um dos primeiros que a gente vai poder comentar. O Mazepin, ele não conhece essa regra não. O Mazepin foi punido, na Fórmula 2, né, um ano antes dele começar, no Bahrein, por uma disputa em reta, onde ele fechou totalmente uma pessoa, né, um outro piloto, né, na reta oposta, na mesma reta que aconteceu aquele acidente grave do Grosjean, que bateu lá e pegou fogo. E foi interessante, porque ele mudou uma vez só de posição na reta, só que ele fez isso muito tarde, a ponto de surpreender o piloto que estava passando ele. Então você vê, tem o senão das coisas, né. Pode Exato. fazer um movimento só na reta para defender? Pode. Só que se você fizer em cima demais, você está fechando o cara, você não está dando chance do cara reagir. Então pode É, até a segunda página, né. Tá vendo? Então aí você escreve um negócio desse, isso pode ser problema. Bom, eu trouxe um certo. material aqui, como a gente não vai poder recorrer a nenhum documento da FIA, o que que eu consegui? Assim, eu vou trazer 2 coisas. Uma é um blog, né, um blog que está meio desatualizado, o último post foi o ano passado, ele chama F1 Metrics, eu posso compartilhar o link depois, mas vocês estão vendo aí, né. Ele está todo em inglês, mas eles têm uns desenhos bem legais, a gente vai fazer uma tradução e vai compartilhar aí, né. Ah lá, o Felipe Lopes falando, ele fechou o Drogovic, o Felipe lembra do lance, né. E Exato. eu só vou dar os devidos créditos, porque é um rapaz, ó, que é apaixonado pela Fórmula 1 igual a gente. Eu aprendi que o nome dele é Andrew Phillips, né. Ele é matemático, né, ele não é piloto, né, mas ele é apaixonado por Fórmula 1. Então parabéns para ele, porque esse, na minha opinião, é o melhor material escrito, e educativo que eu vi na internet para poder falar desse tema. Então parabéns para esse cara que eu não conheço, né, e o blog dele tá meio desatualizado, acho que ele deve estar bem ocupado, né, mas Uhum. é um post dele de 2014, né, que fala da época que o Rosberg disputava com o Hamilton, mas é bem legal. E naquela época parece que estava escrito nas regras da FIA algumas coisinhas, mas eu não encontro mais essas frases nas regras atuais da Fórmula 1. Então acho que em algum momento eles recuaram. Um dia a Sim, gente vai descobrir isso, viu, Edinho? com certeza. Beleza, beleza. Tá. Então, o primeiro conceito que a gente tem que conversar é o seguinte, que ele coloca aqui, né, eu espero que todo mundo esteja vendo, é uma frase que vocês vão lembrar, uma frase do Fernando Alonso, né, Certo. que o pessoal tirava sarro dele. "Toda hora você tem que deixar espaço". É isso que essa frase está falando, "All the time you have to leave space". Enquanto você estiver correndo, você não pode fechar ou invadir o espaço de um colega seu, é uma lei da física, né, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, né. E então isso daí se aplica na corrida também. Você está dividindo espaço, está negociando espaço com seus colegas, e você tem que, como piloto, individualmente, ter isso na cabeça. Eu tenho que deixar espaço em todo momento, tá? Eu não posso Sim, invadir o espaço de ninguém, né? E claro que se fosse fácil desse jeito não havia acidente, né, Jim? com certeza. Mas essa é uma primeira premissa, ter aquele cuidado de sempre deixar o espaço para amiguinho. Isso o pessoal fala, né, deixar espaço para amiguinho. Então Hum, vem daí. certo. E tem um rádio do Fernando Alonso, né, que ele falava: "Toda hora tem que deixar espaço", porque alguém tinha fechado ele. Isso virou piada depois, tinha piloto tirando o sarro dele, repetindo a frase dele, isso aconteceu, sei lá, uns 4 anos atrás aí. O Vettel tirando o Certamente. sarro do Alonso, tá. Ô, Legal. rapaziada, o foco aqui é
são 2, né. Primeiro, eh, clarear a mente da galera aí que assiste as corridas, né, assiste a corrida tanto na TV quanto em outros canais, e também o pessoal que joga. Então vale para os 2, tá, rapaziada? Vale para os 2. Não é só quem assiste não, e não é que é a mesma coisa, tá, galera? Então, fiquem atento aí, vale para todo mundo. Legal. E de novo, né, a gente está sempre aberto aí a opiniões contrárias, né, isso daí é o enriquecimento do debate, porque, como a gente disse, não é uma regra rígida que está escrita, tem muito bom senso nessas avaliações aí, tá. Vamos seguir? Vamos, bora. Legal. Então, a primeira regra que é importante citar, que está aqui esse é o número 1 aqui do blog deles, é assim, a regra do um movimento apenas, né. É aquele negócio a evolução disso é a questão do zigue-zague, né. Qual que é o conceito? Olha, enquanto você está numa reta, né, imagina que você é o carro vermelho aqui, né, você tem direito de mudar o traçado. A partir do Certo. momento que você não vai bater no seu colega, ou não vai surpreender o seu colega com uma fechada abrupta, você tem direito de escolher o seu traçado. Enquanto você estiver na reta. A reta termina onde? A reta termina quando começa aquela zona de frenagem, né, a braking zone que a gente fala. A partir do momento que começa o ponto de frenagem, né, ali por mais que seja reta, não é mais reta, porque você tem que começar a frear. A sua conduta quando você começa a frear, ela já tem que ser diferente. Então, enquanto você estiver em reta, você está livre para escolher o seu traçado. Só que você só pode fazer essa mudança uma vez. É a regra do um movimento, the one move rule, né. Então tinha até uma regra no passado, né, que o blog fala, mas eu não encontro mais essa regra, mas assim, não é que ela não existe mais, né, simplesmente a FIA, deve ter tido problemas com essa definição. Ela falava assim: "Qualquer, piloto que estiver defendendo a sua posição numa reta e antes da sua zona de frenagem, pode usar toda a pista para fazer o seu primeiro movimento". Contanto que ele não esteja invadindo nenhum espaço, de alguém que estiver passando ele, Ô, né. Tronk, isso quer dizer a gente vê muito quando o Leclerc se defende, né, ele dá aquela jogada, o Verstappen se defende também, ele dá aquela jogada deixando o mínimo espaço para o carro passar, é isso? Ou eu tô Sim, errado? sim. Sim, sim, você tem direito a ocupar aquele espaço, porque aquele espaço ainda não está ocupado pelo piloto que está tentando te passar. Você deve inclusive fazer essa defesa se você não quiser ser ultrapassado naquele momento. É claro que tem um limite para isso, né, como aconteceu, acabou de falar, de ser comentado aí pelo colega do Mazepin no Drogovic, foi muito em cima da hora. O Drogovic já tinha iniciado a ultrapassagem, né, e aí o Mazepin resolveu dar a fechada. Aí não dá, porque você deixa o piloto rendido, eles estão lá a centenas de quilômetros por hora aí, né, não dá para ter reação numa situação dessa, vai acontecer um acidente muito grave, né. Exato. Agora, né, se você ainda está numa situação que você vai defender, mas você não está surpreendendo o piloto que está atrás a ponto de causar um acidente, você não só pode, como eventualmente, competitivamente, até deve fazer, Usar a né, a mudança de pista linha. e deixar o espaço suficiente para o carro do lado passar, né, se for o caso. Exatamente, pode usar toda a largura da pista. Tá aqui, ó, tô até destacando aqui a Toda a frase em largura da inglês, né. pista. Mas só mudar Exatamente. uma vez, no caso. Só uma vez, é a regra do um movimento. Um movimento. Se você escolhe, eu vou jogar o Ela carro tem todo pra direita, mas num time que não vai surpreender o piloto atrás. Exato, você pode fazer o todo para a direita, que se você quiser, aquela mudança total, da faixa da esquerda para a faixa da direita, né, imagina numa pista de 3 faixas, né. Você pode fazer gradualmente para ir gerando incerteza no piloto de trás, Mas é um isso movimento só. é um movimento só. Depois você E não pode voltar pra tangenciar. Ficar assim em cima não pode. essa é a exceção da regra, né, essa exceção da regra é interessante também, vou até passar para ela, você já matou a próxima jogada. Ó, isso aqui é o problema, que seria o zigue-zague, né, que É o que o aconteceu. Verstappen fez, basicamente, Sim. ou não? Sim, É. exatamente o que o Verstappen fez no Hamilton. Ele mudou várias vezes de posição, né, para evitar uma ultrapassagem. Eu não diria nem que era para porque você faz isso com 2 intenções: uma, evitar a ultrapassagem; a outra, tirar a pessoa do vácuo, né, para que a pessoa não tenha vantagem do vácuo. Isso não pode teoricamente, não é bom fazer isso daí para nenhuma das situações, mas é claro que é muito mais, assim, agressivo você fazer isso para evitar uma ultrapassagem, chega a ser ridículo, né.
numa reta, É. olha aqui a sequência, né, você ficar zigue-zagueando numa reta simplesmente para impedir alguém de te passar, né, isso está errado. Na questão do vácuo, é controverso, né. No caso do Verstappen, a FIA deve ter entendido que ele fez isso para impedir a ultrapassagem, porque o Hamilton estava muito próximo, foi numa reta só. Agora, se o piloto está lá, tipo, 8 décimos atrás, o mesmo tipo de movimento está generando um benefício menor. Você não está chegando a bloquear o seu adversário, né, você está tendo uma vantagem menor, que é uma vantagem de tentar tirar o vácuo do Aí, cara ô de trás. Tronk, Uhum, o pessoal fala pra mim: "Ô Edinho, no regulamento tu tem que especificar tudo", mas não tem como, né, porque como você tá falando aí, é uhum, a mesma regra, só que tem exceções, né. É a mesma exato. regra, vamos supor, a 8 décimos é permitido fazer zigue-zague pra tirar o vácuo. Já com o carro colado, como você falou, na surpresa ali, não é permitido, porque é uma manobra perigosa, né. Uhum. Não pode. Eventualme e eles consideram o dano também, causado, né, a vantagem indevida que foi causada. Se é uma vantagem muito pequena, o piloto vai tomar uma advertência. O Verstappen, por ter bloqueado o Hamilton naquele momento, ele tomou uma advertência só. Ele não tomou 5 segundos de punição, ele não foi desclassificado da corrida. Então, quando eles avaliam a transgressão, Edinho, eles consideram também o impacto que foi causado. Porque tem que ser proporcional a coisa, né, o cara não pode ir pra cadeia, né, só porque cometeu uma pequena infração, né. Exatamente. E Eu e acho então que eles consideram várias, assim, mais de um componente nessa avaliação. Então a com regra vai ser muito certeza. dura se não considerar isso daí. Certeza, eu acho que ficou bem claro pro pessoal de casa. Pode-se fazer o movimento sim, desde que tenha uma distância segura. Pelo menos aí 8 décimos, né? 7 décimos. Eu acho que Sim. abaixo disso já fica bem perigoso, né? É, aí parece que a pessoa de trás está reclamando, o piloto atrás está reclamando, mas ele nem saiu ainda uma ultrapassagem, sabe. Então é uma coisa menor para ser pleiteada, né, não é agradável o cara zigue-zaguear numa reta, né, mas também, assim, tem que ver se a pessoa também não está pleiteando uma vantagem demais, né, ou falar que foi prejudicada demais, sendo que nem alcançou ainda, né. É, Beleza? eu acho que é isso, hein? Todo mundo de casa entendeu. Vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal. Pro Amir Rodrigues tá agradecendo a iniciativa. Fernando Vieira aí falando do Michael Masi. Com o passado, o Charlie Wins, bem mais beiral nas disputas. No passado, sim, com certeza, né? A gente já vai falar sobre isso, hein? Sobre o Uhum. DRS. Quero falar É. sobre isso. O Ayrton Pereira aí tá da freada. Boa noite, Laude. O Luiz Lemos falando aí, acredito que não seja exceção. Seria interpretativo. Aí é a Ok. opinião do Luiz Lemos. Então vamos seguir, É, ok, não, tem interpretação sim. com Eu certeza. acho que quando esses acidentes são avaliados, tem um componente de interpretação importante, que mostra inclusive o que a Fórmula 1 quer promover com essas coisas, porque a gente também não vai querer uma corrida que a cada curva tem uma como é que fala? Uma advertência, isso daí pode também afetar o esporte de alguma maneira. Eles estão ali para competir, eles vão estar no limite, os pilotos vão estar disputando aí espaços bem escassos aí durante a corrida, né. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Hã, eh, essa regra do um movimento só, ela chega em determinados limites aí que a gente tem que considerar também, e isso é polêmico entre os pilotos, porque o que que acontece? Tá chegando a curva, o piloto esse desenho fala direitinho, e é exatamente o que você perguntou, Edinho. O piloto tomou um traçado defensivo aqui à direita, sacrificou a tangência dele, a coisa está resolvida, o piloto de trás não vai, ultrapassar mais, só que aí, ele resolve abrir de novo, o piloto que estava se defendendo no carro vermelho, para fazer a tomada da curva direitinho, né. Esse é assim, um aspecto que acontece muito em corrida, praticamente toda a corrida, né, o piloto fez a defesa, mas ao mesmo tempo depois já toma a esquerda, não para defender a esquerda, não é zigue-zague, é Pessoal, presta simplesmente atenção aí, o galera. Ó, início da curva. importantíssimo agora que o Tronk Uhum. vai falar tanto aí para interpretação para quem assiste as corridas, tanto principalmente aí para quem joga online, assiste corrida online aí, tem muito erro desse tipo aí. Sim. Dá uma olhada nesse desenho, Edinho. Olha como a coisa fica polêmica, porque o piloto tomou a linha da direita para fazer a defesa, e a defesa está feita. Então esse movimento acabou, né,
e o outro piloto está atrás, né, em reta, eles estão chegando agora no momento de fazer a curva, em algum momento começou a zona de frenagem, né, enquanto se não for zona de frenagem, porque você não pode frear e mudar de traçado, isso aí é errado, isso aí aconteceu em Silverstone. Esse ano, acho que no ano passado ocorreu mais vezes, com o Ocon principalmente, naquela curva Stowe, que era o frear e virar, né. Isso não pode, você não pode mudar a sua linha de traçado enquanto você está freando, né. Então, e se você ainda está na zona de na reta, né, antes do ponto de frenagem, existe a possibilidade, né, de você, contanto que você não surpreenda o piloto que está tentando te ultrapassar, de mesmo de você ter feito o movimento defensivo por dentro da curva, de você abrir novamente para fazer essa tomada. Tá? Exatamente. Isso não é considerado um zigue-zague, a não ser que na hora de fazer esse movimento você colocou em perigo um piloto que estava à esquerda. Galera, lembrando que esses 2 carros é um carro só, é um movimento. Ele tá Sim, mostrando um movimento. Ali exatamente. primeiro, o carro de trás, o vermelhinho, ele tá defendendo pra direita. Imagina pra vocês que tem um carro atrás colado na perseguição. Então, ele faz o movimento defensivo pra direita, pra defender, e volta pra esquerda pra fazer a tangência. E isso, quando o carro tem um carro colado atrás de você, não é permitido. Não é permitido. Tem que ter uma distância segura, não é isso, Tron? Que eu tô enganado. É isso mesmo, e vamos ter um desenho sobre isso daí também, que é o que venha depois. Exatamente isso. Então, olha como é nuance. "Ah, não pode fazer zigue-zague de jeito nenhum". Não, tem que ver o quanto que você prejudicou o cara de trás, e existem situações como a tomada de curva, né, isso daí essa questão do zigue-zague é uma questão de disputa em reta, mas a pista não é uma reta só, não é arrancadão, né. Então Exatamente. existe a curva, né, todo mundo tem que reconhecer que existe uma curva. Então, esse tipo de segundo movimento, vamos dizer assim, né, teve o primeiro para fechar, e esse segundo para abrir, porque a tomada da curva e não é simplesmente uma defesa de posição, esse é mais aceitável. Ó, o Loud falou, ou fica por dentro ou fica por fora. É interpretativo, não é, quer dizer, não é interpretativo. É uma coisa que tem regra. É interpretativo, eles podem te punir ou não, mas o correto é quando tem uma distância segura, você pode mudar a tangência. Entendeu? Quando E não tem, quando o carro tá colado, você não pode mudar. Defendeu por dentro, fica por dentro. Defendeu por fora, fica por fora. Não é exato. isso? Mas imagine assim, a defesa está feita já. Então Certo. não há o que se falar desse piloto ficar engessado à direita e sacrificar. A corrida tem uma dinâmica diferente disso, Edinho, e a gente sabe disso. Imagina assim, um piloto estava aproximando de você, você tomou a direita por dentro, esse movimento acabou e o piloto da direita já tomou uma decisão se ele vai querer passar por fora, à esquerda, não é verdade? Ou se ele vai ficar embutido ali à direita. Os 2 podem fazer a tomada da curva, porque senão você dá uma vantagem para o cara de trás. "Ah, ok, eu botei por dentro, ele botou por dentro, está engessado por dentro, aí o da esquerda pode, o que está atrás pode abrir a curva e ter a vantagem?". Não é assim que funciona. Se o da esquerda pôde fazer se o de trás pôde fazer o segundo movimento, é claro que o da frente também pode. A não ser que esse Interessante. movimento cause a não ser que esse movimento cause risco ao piloto da esquerda, Vamos se né, dizer, o de trás faz o movimento primeiro pro outro lado. O sim, lado, ele vem por dentro, atacando por dentro. sim, E ele já sim, faz o movimento pra fora, para fazer a uhum, tangência. O da frente também pode, então, ou sim, não? sim, 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 pode, mas o que não pode acontecer, olha, esse aqui acho que ele explica melhor, tá vendo? Aqui ficou um pouquinho confuso, isso aqui ele estava explicando o movimento do Schumacher, eu vou direto para a questão que seria o problema de você voltar a abrir a curva. Se você invadir o espaço do seu colega, olha aqui o carro vermelho disputando com o carro azul, né. Se naquele segundo movimento você surpreendeu o cara que está executando uma ultrapassagem sobre você, você está errado, você não poderia ter virado à esquerda, não porque seria um segundo movimento, né, e você não pode abrir a curva, é simplesmente porque está acontecendo uma ultrapassagem, Hum, né. Aí é uma regra, equivalente a uma disputa em reta, isso aqui é uma situação básica de disputa em reta. certo. A gente não falou que o piloto pode escolher qualquer lado?
né. sim. Ok, contanto que não tenha não exista um piloto ao lado e não precisa estar emparelhado, pode ser só a asinha, o biquinho do carro, não precisa nem ser roda com roda, que nem esse aqui. Se tem o biquinho do carro em reta, já, eh numa sobreposição com o carro que está à frente tentando se defender, esse carro à frente ele já tem uma limitação, ele não pode, invadir o espaço da linha do carro que está atrás. Pra mim isso aí é impressionante quando os pilotos trocam posições assim, o tanto que eles andam colado, porque é impressionante a precisão, né, que eles têm assim, é realmente Ó, legal, Laudelir é. falando aqui, isso é um mergulho por fora. Então, o piloto de trás pode executar um mergulho por fora, né, aquele mergulho consciente que ele vai terminar a curva, né, não é o mergulho Verstappen que a gente viu É. na Interlagos, né, aquele mergulho que vai para o nada, né, que não vai completar a curva de jeito nenhum, mas se é uma ultrapassagem bonita que se faz em várias curvas, né, da ultrapassagem por fora, uma mergulhada, então ali já não cabe mais defesa, né, é uma manobra até perigosa, né, É, que o está demonstrada aqui. o mergulho na Fórmula 1 ele é permitido sim, desde que você não invada o espaço do carro do lado, né. Porque o cara vai estar Exato. ali do lado, se você errar, você vai bater nele. Então tem que acertar no ponto certo. Aí vai Sim, do risco do piloto, né. sim. Toda ultrapassagem por dentro é um mergulho, É um a questão é mergulho. a intensidade do mergulho, né. Às vezes Né. como o piloto de trás tá com o pneu mais novo, né, então isso ajuda bastante. Exatamente. Não é Olha lá, indicado para as mesmas condições, né. Você sabe que o adversário na frente anda praticamente no mesmo ritmo, vocês estão com o mesmo pneu, então não é indicado, arriscar assim, não é indicado. não, o piloto tem que ser muito inteligente, perceber que não precisa ultrapassar naquela curva, que vai ter uma zona de DRS lá na frente, se ele está em vantagem de peso, de pneu, de estratégia, é muita sabedoria envolvida, né, então para que arriscar naquele momento, né, mas assim, em regra geral, né, mostrando aqui esse O caso. o Pode falar. Rafael Guadagnini tem uma pergunta: "Neste caso aí, carro vermelho, posso retardar a entrada na curva, entrar na curva espalhando?" Será que é lá em cima que ele tá falando? Vamos voltar lá para cima, você te entende o que ele falou, Eu né, o não carro é. vê se tu entende aí. Retardar a entrada na curva, quer dizer, entrar na curva espalhando, eu não consegui entender o exemplo, Rafael, se você puder explicar melhor, a gente fala dele sim, tá. Mas no geral, você pode tomar a linha, né, numa curva, né, a gente já está falando de curva, né, da forma que você quiser, o que você não pode colocar em perigo o piloto que está tentando te ultrapassar. E eu não sei nem se ele está falando do piloto que está se defendendo. Bom, vamos esperar ele esclarecer um pouquinho, né. E o mais importante é evitar o toque, né, a gente vai ter situação em curva com toque que a gente vai conversar bem também. Exato. Pode ser? Pode. Ô Reinaldo, é exatamente isso, cara. Se tiver um Isso carro, mesmo. no lado emparelhado, já com a asa, já é exatamente. Já é É, considerar que é um piloto do lado. A asinha já é o que o Tronco falou. O uhum, biquinho ali da asa já é é, considerado que tem um piloto ao lado. isso. E se houver o toque, né, quem o piloto que mudou de posição, porque nem sempre é o que está defendendo também, viu, Edinho. Às vezes o que está defendendo está em linha reta, e esse aqui tenta pressionar, o que estava perseguindo tenta pressionar e causa o toque. Então a gente tem que avaliar em relação aos limites da pista quem que mudou de linha na reta, né. Certo. E aí: "Ah, não, mas pô, eu estava aqui começando a ultrapassar", não, houve o toque, tem que ver quem mudou de linha, né, nesse caso Essa, aqui do desenho, quem mudou foi o carro que olha, estava sendo perseguido. essa regra já é mais difícil de aplicar em Jeddah, né? Jeddah já tem muita reta curva, assim, vamos se dizer. É, Não é tão. complicado, É complicado. complicado, Cada complicado. Tem pista que com a ava sua exceção, né? Cada pista com exatamente, seu. vai ter que fazer uma linha curva também do Ah, piloto acompanhando o traçado da pista, né. o traçado, né? É sempre o traçado, né? Na verdade, né? Uhum. Sim. Sim, sim. Aí, quando é curva, aí entra também as questões de disputa em curva também, porque os pilotos têm direito a fazer a tangência, como a gente conversou aqui, né.
naquele desenho daqui, né. Então, é básico da corrida para você ter performance melhor, que você esteja você faça a estratégia do fora, dentro, fora, né, quer dizer, isso é a tangência, né. Fora da curva, pega aqui o apex, né, a tangência, e a saída de curva, né, esse é o traçado ótimo, né. Exato. E e e aí é como é que fica a reta curva e a questão da tangência, né. Mas tudo isso Esse cada caso é um gráfico caso. ali em cima é o Oi. Hamilton e o Verstappen brigando aí pela posição? Esse aqui não, esse aqui era Schumacher e Hill. Não, embaixo aí, ó. Opa. Não, de cima, os carros tudo entrelaçado. Ah, tá, tá. Esse aqui foi o Verstappen e o Hamilton praticamente, né. É, brigando em É. São Ah, Paulo. esse aqui foi o que a gente conversou, o ensaio para a curva direita, né. E então, mas o Verstappen não fez isso, viu. Então aí nesse caso a resposta é não, Sim, viu, Edinho, porque aqui ele quis demonstrar que o piloto vermelho estava defendendo por dentro, só que aí a curva chegando, ele resolveu abrir não para defender, porque o da direita não tinha ainda aberto, né. Ele foi para fazer a tomada. Então é permitido que ele abra novamente, faça um segundo movimento para executar a tomada, até porque o da direita vai naturalmente fazer isso também, porque ele vai querer fazer a melhor tangência, certo. né. Então não dá para falar que esse é o caso, porque a gente sabe muito bem que o Verstappen fez aquilo para bloquear o Hamilton, não para fazer uma tomada de curva. Ele fez um zigue-zague, né. Exatamente. Beleza? É isso aí, eu acho que tá claro, né, galera? Qualquer pergunta aí, manda a sua pergunta. Eu acho que vale a pena falar sobre o X também. Você tem alguma Beleza. informação sobre o X, não? Sobre a É, o manobra X X? é, não, o X tranquilo, né, o X não vai ter um desenho sobre isso, tem, detalhes aí de toque em curva que vai ser importante, que a gente vai trazer agora, né. O X, na verdade, é uma manobra otimamente executada, né. Então, quem domina a técnica do X aí, poxa, tá executando uma das ultrapassagens mais lindas aí que tem, né. Porque o X bem executado, todos respeitaram o espaço e tá executado, então não tem polêmica no X, Certo. né. É uma das coisas mais bonitas que a gente vê de ultrapassagem, né, porque a gente gosta de ver ultrapassagem. No X a gente tem 2, né, tem o que tentou e o que revidou, não é É, verdade? verdade. Tá certo. Aí Hamilton tem e o de Maldonado. não, esse caso aqui Não, foi tô o zoando o X. ah, O X. tá, tá, Um tentando dar X no outro. tá legal. Aí tem o caso típico aqui, né, do que decidiu o título do Schumacher com o Damon Hill, né, que o Schumacher, bateu e depois na volta, Na foi Austrália, não dividir foi? na Austrália, Na em Austrália. Adelaide, 94. A decisão do título, né, do Hill com o Schumacher, né, mas, vamos para os desenhos. Os Vamos. desenhos aí é interessante, tá. Eu acho que é a Então melhor parte, exatamente. exato, porque na curva é onde mais acontece acidente, né, porque os pilotos vão ter que mudar de linha, existem estratégias diferentes de aproximação, o tal do mergulho, né, e às vezes a gente tem problema aí dos acidentes e nem sempre, existe consenso aí sobre, eh, quem quem poderia ter evitado o acidente, de quem foi a culpa sobre o acidente, né. Ah, em toda corrida a gente vai ter exemplos assim praticamente. Acho que a primeira coisa que eu queria deixar bem claro, assim, não é porque um piloto saiu prejudicado de um acidente, de uma curva, imagina aconteceu uma colisão e um piloto quebrou o carro e o outro seguiu. É, Não é porque um piloto quebrou o carro e o outro seguiu, que o que quebrou é inocente, é vítima, e o que seguiu é culpado, né, de forma alguma. O acidente tem que ser avaliado em função da posição dos carros, quem tentou o quê, né. A gente avalia também, deve avaliar, depois que a gente avalia aonde que teve quem causou o problema, aí a gente vai ver qual que é o impacto que foi causado para ver, uma penalidade eventualmente, né, para o piloto que causou o acidente, né. nesse caso aí seria o famoso acidente de corrida, é isso? Ou Olha, não? vai ter também, vai ter isso, vamos dizer assim, gostei, gostei, Edinho. Tem 3 situações no mínimo: culpa de quem estava atacando, culpa de quem estava defendendo, né, se defendendo, né, e o responsabilidade dividida, que a culpa é dos 2. E o responsabilidade dividida normalmente é o que a gente chama de acidente de corrida. E esse É, termo existe em inglês, eles chamam de racing incident, né, nesse caso acidente de aí, corrida. me parece o carro azul fecha demais, né? Vamos se dizer assim, né?
Mas, o exemplo quer Uhum. dizer que quando nem sempre o carro que sai quebrado vai ser o carro que É. que foi a vítima, vamos se dizer, né. A primeira coisa que eu queria comentar é isso, não é porque você perdeu uma asa, não é porque seu carro deu dano terminal numa corrida, que você é vítima do acidente, às vezes você causou o acidente tem que ser avaliado em função de posicionamento. Isso. Esse aí já adianto para você, a gente vai conversar, né, é a fase final aqui do já estamos no meio, né, da live, eh, vão ter esses 3 cenários, vamos só lembrar. Responsabilidade de quem estava atacando, responsabilidade de quem estava se defendendo e, responsabilidade compartilhada. A responsabilidade compartilhada é, o tal incidente de corrida que você comentou, que aí não dá para ter um culpado, os 2 são culpados, né. Mas nós vamos dar o detalhe, vamos esmiuçar isso aqui. Já adianto que o que você falou está correto, esse aqui é um acidente de não, desculpa, esse aqui a culpa foi do carro azul, porque o azul, ele já não tinha vantagem suficiente para pedir a linha ideal aqui. Ele é obrigado a deixar o espaço. Lembra da regra, a primeira regra? Sempre deixar espaço, Ó, pessoal, né, presta atenção, hein. Primeira né. regra, sempre deixar o espaço, hein. Presta Então, atenção, galera. primeira regra, sempre deixar espaço, e o que que é relevante aqui? Esse carro azul, ele já não tem a tal da vantagem suficiente, né, pra falar que: "Não, não, essa aqui é a minha linha", né. Tem esse negócio também, né: "Ah, eu tô na minha linha", não existe a sua linha, existe a linha ideal de uma tangência, mas não é sua. É, Né, "Ah, eu tenho a minha linha, você tem a sua linha". Não, existe só uma linha, que é a linha ideal de tangência da curva, né, e vocês estão negociando essa linha, né. E para os 2 sobreviverem, eles vão ter que achar uma solução aqui. E aí depende do quanto de vantagem que o atacante conseguiu em cima do defensor. Nesse caso aqui, o atacante já tem uma vantagem considerável, ele emparelhou. Então o azul, ele é obrigado a dar espaço, Edinho. Foi exatamente o que você falou. Né, então você está certo, mas a gente vai botar isso em perspectiva com os 3 cenários, tá, Edinho, boa. que tem uns desenhos legais aí, tá. Com certeza. Va va vamos adiante, vamos adiante, Vamos. vamos adiante. Então tá, esse é o primeiro cenário, quando quem está atacando está menos da metade do carro, de quem está se defendendo, que é o carro vermelho. Presta atenção no carro vermelho, ele está atrás ainda, ele está ensaiando uma mergulhada, mas olha, no ponto futuro, ele não chegou ainda, o carro azul ainda manteve uma vantagem. Se ele não chegar até a metade do veículo que está à frente, do veículo que está se No defendendo. caso aí, parece o caso de Silverstone, né, do Hamilton ou não? Exatamente, exatamente o caso do Hamilton com o Verstappen em Silverstone na curva Copse, É. que o Verstappen foi lá, quase morreu, né, foi lá para o muro em altíssima velocidade, e isso não pode ser um fator apelativo para falar que o Hamilton foi culpado. E na minha modesta opinião, e foi a opinião da FIA, a FIA aplicou 10 segundos no Hamilton, o Hamilton foi aliás, usaram um termo que foi a primeira vez que eu ouvi, viu, Edinho, predominantemente culpado. Olha Então eles só. deram um pouquinho de culpa para o Verstappen também, entendeu? Hum. Como assim, e era a polêmica que todo mundo conversava no boteco, ou nos grupos que a gente tem aí do Porque ao WhatsApp. mesmo tempo o Verstappen não abriu muito, e o Hamilton não chegou na metade ali, não chegou bem na metade Exato. para dividir, né. E você lembra também que o Hamilton não estava nem com o pé na zebra aqui, com a roda na zebra, tinha um espaço considerável entre a roda do Hamilton e a zebra, né, o limite da pista, não vou nem falar zebra, o limite da pista, a linha branca ali, então quer dizer, como se o Hamilton tivesse dado uma pequena espalhadinha pela velocidade do momento, né, Sim. mas, você vê, então essa opinião foi coerente com a opinião dos comissários da FIA, Mas né. o correto aí, chegou no ponto de entrada de curva, o carro que tá por dentro tá na ultrapassagem, imagina que é Silverstone, tem que chegar Uhum. pelo menos, da metade pra frente, né, pra Isso, ter uma dividida segura, né. isso, da metade para frente, a gente vai ter uma outra consideração, Hum. né, e nós vamos falar, esse cenário está desenhado também. Mas a compreensão, o entendimento, quando você não tem a tal da vantagem suficiente, "Ah, eu tô aqui, ó, ele bateu em mim, ele me rodou", né, tudo aquilo que a gente escuta, tá, mas gente, o piloto atacante, ele só botou é diferente da reta, né, na reta a gente já falou, se ele tem só o bico do carro, ele não pode ser invadido, na curva é diferente.
cabe ao carro vermelho, o carro atacante, já que ele não conseguiu vantagem suficiente, cabe a ele tomar as medidas para evitar esse toque, que ele Então não se tem o carro vantagem. se o carro azul, se ele não consegue aquele espaço suficiente, que é da metade para frente, o Uhum. carro azul tem todo o direito de fazer a tangência normal da curva, é isso? Você pode repetir, por favor, Edinho? Eu estava curtindo É. aqui o comentário do Ricardo Balducci, que corre comigo aí Fórmula 1, tudo na Olha, Copa Sococo, mandando abraço para ele aí. abraço, Ricardo. Obrigado pela presença aí, meu amigo. Se o carro vermelho não consegue o espaço suficiente ali, da metade para frente, o carro azul ele tem o direito de fazer a tangência normal? Sim, tem Porque o direito de fazer a vermelho tangência tem que normal. tomar as providências, tem que tirar o pé, né? O bom popular Exato, brasileiro tem que tirar o pé para exato. que É claro não que tá correto. exato. É claro que a recomendação para o carro azul, quando ele conhece a pista, é dar um pouquinho de espaço, sim. Ele já está no melhor traçado, ele vai sair melhor na curva, ele não tem por que causar esse Fechar acidente aqui também tanto, também. né? Fechar também tanto. Mas se por acaso ele for agressivo e fechar um pouco a porta aqui, Não ele vai não ser deve ser culpado. considerado culpado. Exato. Exatamente, Bacana, né. Porque imagine que o Verstappen que quebrasse a roda do Hamilton e o Hamilton seguisse E reto foi o aqui que e o Verstappen aconteceu, né? continuasse a Essa corrida. batida quebrou a roda traseira do Verstappen. Do Verstappen, tá. Esse azul é o Exato. Verstappen, no caso. E o azul é o Verstappen, exatamente. Agora imagine, mas assim, o Verstappen não era o culpado do acidente, então o Hamilton não ganhou 10 segundos porque o Verstappen eh, foi o maior prejudicado. Ele foi simplesmente punido por ser o culpado, porque poderia ter ocorrido também do Hamilton quebrar a roda dele e o Verstappen vai embora. Quer dizer que não houve acidente? Houve sim, e só que o dano praticamente não houve, mas houve um culpado por aquele toque, e foi o Hamilton da mesma forma. Você vê como a Certo. consequência é diferente de quem é o culpado, né. A consequência pode ser da mais variada possível, né. Com certeza. Então tá bem claro, né, galera, que você tem que ter um espaço ideal para ter uma para ter o momento ideal para passar. Então você não vai querer forçar uma situação ali da metade para trás do carro da frente para e se tiver um acidente a culpa é sua, né? Você tem que Exato. no mínimo aí colocar de lado, né? Vamos sendo bem correto aí, bem prático, né? Você tem que pelo menos colocar, quase parelhar a roda da frente com o carro do lado, né? Para ter Sim. uma ultrapassagem segura. É o Não, e a gente recomendado. e a gente vai enquadrar esses outros 2 casos aqui, a gente vai adiantar esse carro aqui para ver o que que seria a interpretação. A Certo. gente já viu um anterior aqui que você, com a tua experiência, Dinho, você já pegou: "Não, isso aqui é acidente de corrida". Não, não, esse aqui o azul deveria você falou, tá Uhum. gravado. O Sim, azul deveria dar o espaço e você está certíssimo, tá. Com a experiência, com o bom senso é um bom senso de também quem vale, né? corre, pô, pra caramba. Pra E caramba. aí você percebe aqui, pô, o azul deveria ter dado espaço, acho que ele espremeu Na aqui. na dividida abaixo, no caso do Verstappen, o Hamilton tá errado. Mas também poderia ter um bom senso de o Verstappen dar um pouquinho mais de espaço, né? Foi o Sim, que sim, não aconteceu, mas a culpa é do Hamilton, não tenho o que falar. Do sim, Hamilton ou nesse sim. carro vermelho, né? É, Ninguém tá querendo culpar o Hamilton nem nada disso, mas a não. culpa aí diretamente é do carro vermelho. Uhum, Tentou forçar exatamente. uma situação ali que é complicado. Sim. E de novo, a FIA inventou um conceito, e que eu não lembro, de outras interpretações dela, que a gente pode pegar isso daí no Google, tudo, nas reportagens, ela usou o termo predominantemente culpado, quer dizer, eles deram tipo 75% da culpa para o Hamilton e 25% para o Verstappen, entendeu? Só que a punição foi só para o Hamilton, claro, porque o Verstappen já tinha a corrida condenada. Então esse negócio do predominantemente culpado foi uma palavrinha nova que eles introduziram, né? Normalmente a gente fala: "Não, só tem um culpado, ou é um ou é outro, ou é Pes- dividido", né. Exatamente. O pessoal, o foco não é analisar incidentes do campeonato, tá? O foco é uma aula de etiqueta de comportamento na pista. Mas assim, a gente pode falar sim, tá? Não tem problema sobre o Hamilton e o Verstappen em Monza. Ô, Tronco, se você quiser falar, fica à vontade. Se não quiser também, fica à vontade, beleza? Beleza, Você beleza. Não, eu tô vendo aqui comentários sobre o Hamilton e Verstappen, essa conversa vai bem longe, vai. Mas e não a é gente pode o até foco, né? não, não é, É, não é, não é é o só foco. colocar alguns cenários, tudo, né, Isso. e
E considerar também o como a FIA avaliou, né. O de Monza acho que foi mais polêmico do que o de Silverstone, né, e também teve agora o de Interlagos que quase não foi acidente, porque não teve toque, né, então tá tendo um conceito também de pré-acidente, né, o cara fez, tal. A gente pode falar também, se der tempo, né. Mas Tá. vamos seguir os Vamos modelos, porque dá seguir. pra No final dá a dá pra aprender mais gente coisa. fala sobre isso, pessoal. É, tem uma ou faz uma É, listinha e coloca para uma segunda vez. Esse tema não termina exato. nunca, Edinho, a gente Não, tá sempre aprendendo. É exato. impressionante. Vamos para o próximo então, ó, nós Vamos. vamos adiantar esse carrinho agora, tá, para ver, porque aqui então, tá esclarecido, né, que tem um consenso de que quem tem que evitar esse acidente é o carro que está perseguindo, porque ele não tem a tal da vantagem predominante, né. Aí, agora tem o segundo caso, tá vendo, ó? Ah, inclusive o xizinho tá falando, ó, quem tá errado é o vermelho, xizinho, tá vendo? Sim. Esse xizinho vermelho. Agora ele botou um igualzinho. Tá? Que quando você está aproximadamente, o carro que está atacando está aproximadamente na metade do carro dali. Nesse caso, a responsabilidade é compartilhada. Os 2 têm responsabilidade de evitar esse acidente, e se os 2 baterem, e independente de só um quebrar, ou se os 2 quebrarem, é o tal do incidente de corrida. Esse é um Bacana. incidente de corrida, Acho que entendeu? tá bem claro, né? Tá bem claro, né, pessoal? Uhum. 3 cenários, quando você não tem o atacante não tem vantagem suficiente, quando ele está na metade, né, e isso pode ser a falta técnica que o Verstappen causou no Hamilton em Monza, tá. Sim. Esse termo foi usado pelo Toto Wolff na entrevista dele: "Ah, olha, o Verstappen já estava prejudicado no pit stop, viu a chance ali, ele cometeu uma falta técnica", eles dão um termo de futebol, né, Uhum. que é aquela falta técnica, aquela falta para parar o falta tática, né, que é aquela para parar o contra-ataque do adversário, tudo, a melhor falta, porque aí para o jogo, tudo. Ali o Verstappen quis parar o jogo e tomou punição por isso também, né. Então, nesse caso, eu já deixo clara a minha interpretação, foi um incidente de corrida, tanto o Hamilton como o Verstappen deveriam ter evitado aquela batida de Monza, só que pelos motivos da FIA que para mim não estão claros, a punição acabou indo para o Verstappen. Então, para ver como é polêmico, né, e como se consideram outras coisas, o quanto que foi a mergulhada aqui, se o Verstappen forçou demais para conseguir essa posição. Você não pode vir igual um míssil aqui e falar: "Ah, não, mas eu bati no meio, então é dividido". Não, pô, você fez uma mergulhada impossível, né, teu carro ia lá para o final da curva, né. Então, você avalia também outros fatores, não é só o ponto do toque, né. Em situações, assim, normais, sem mergulhadas daquelas bem, assim, assintosas, Edinho, seria considerado acidente de corrida, a responsabilidade compartilhada. Certo. Ficou bem Bele claro aí, né, pessoal? Qualquer dúvida aí é só perguntar. Uhum. Sim, olha o Emerson falando que não é comum ver esse tipo de acidente quando é campeonato maior, com pilotos experientes, eu concordo, Sim. né, tem muita experiência, o piloto acaba, sabendo escapar de acidente, quando vai adquirindo experiência. E ainda tem. Tem, Emerson. E ainda assim Bastante. tem É bele porque o pessoal que anda do meio pra trás, assim, sofre bastante, tá? Porque todo mundo de trás quer subir o pelotão, e aí que tá os erros, né? Acontece muito erro. Eu sei porque eu andei um pouco atrás aí também, eu sei como é que é. Acontece bastante. Quando você larga atrás é complicado. beleza. Seguimos adiante? Vamos. Legal, então agora vamos adiantar mais um pouquinho o carrinho e a gente vai ter um desenho igual não, já foi mostrado aquele anterior, né. Eu vou mostrar esses 3 desenhos aqui, eu espero que apareça mais ou menos na tela, né. Sim. Isso, assim, me afetou, tá, porque esse blogueiro, ele achou um manual da Williams, que ó, tá com esse nome aqui, Williams Renault Formula One Motor Racing Book. É um livro que você pode comprar tudo, mas era de 94 esse livro. Eu achei Olha só. baratinho aqui por $5 esse livro, eu comprei só por causa dessas 3 figurinhas do livro, Uhum. né, que mostra exatamente o que ele desenhou. Quando, ó, o que está perseguindo está errado, quando ele não tem aquela vantagem, tá vendo aqui? Pouquinho, né, pouquinha vantagem, então quem está errado é o perseguidor. Quando, ó, shared responsibility, responsabilidade dividida, quando ele só está na metade do carro, né.
Ele dá uma É, explicada, que foi o que a gente conversou, né, e ele faz o desenho também que o defensor está errado, que foi aquele primeiro exemplo que você pegou na lata, pegou, matou no ninho o Edinho, só com a experiência. Que quando é roda com roda, aí não, aí é o defensor naturalmente que tem que evitar o acidente. certo. Tá, então foi um outro desenho explicando exatamente a mesma coisa, e é uma referência que ele encontrou. Ele compartilhou isso daí, eu vou até pedir uma licença para pegar o livro aqui e mostrar para vocês, e Vai eu lá. acabei achando esse livro e tiro foto do livro, tudo. É só uma página Uhum. poxa, pra aprender, né, a gente quer fazer a coisa direito, quer compartilhar, então eu gostei livro legal, é antigo, é de 94, né, mas, eu vou pegar aqui, espera só um pouquinho. Vai lá, vai lá. Bom, galera, é isso aí, ó. É, exatamente, Almir. A gente fala da FIA, Almir, mas o grande foco aqui é as disputas online também, tá? Olha lá o livro. O foco não tá ajudando aqui da minha câmera, mas, tá aqui, ó, um livro de Fórmula 1, aí tem uma página, a página tem esses 3 desenhos aí do que Que o bacana. blogueiro compartilhou, e poxa, a gente que coleciona coisa de Fórmula 1, tem copinho às vezes, né, camiseta, tal, mais um aqui para pra coleção, e eu estava esperando até que tivesse mais conteúdo falando sobre etiqueta de corrida, no final é só esses 3 desenhos mesmo, mas eles montam um critério, né, e a Sim, gente evolui desse critério, sabe, Adinho? evolui com certeza. Com certeza, Beleza. ajuda muito. Olha lá, ó, o X aqui, ó. Ó, Ó o X. Ó o X. Eles chamam de switchback, né? Quer dizer, a troca de volta, trocar de volta, né? Né? Ele só considera que está correto, contanto que eles não se batam, né? Então aqui o piloto por dentro, né, tentou a ultrapassagem aqui, né? O de fora, né, atrasou a tangência e veio mais acelerado e passou de volta. É um tipo de X, né? é. Que o mergulhador sacrificou um pouquinho a tangência dele e, o que estava se defendendo abriu mais a curva, atrasou a tangência e já veio acelerado para a volta. Uma manobra maravilhosa que sempre que a gente vê é fantástico na TV, ao vivo. Com certeza, é uma das manobras aí mais difíceis, né? Que tem pra fazer, porque você, mesmo com a tangência melhor, tracionar melhor que o cara que vem mais rápido que você, né? Naturalmente, Uhum. não é fácil. E é impressionante como pilotos experientes, eles nem ligam quando o cara dá a mergulhada, eles são confiantes. Eu tenho um amigo, o Anderson Venturini, ele corre comigo e ele tem experiência de pista, né? A gente correu Fórmula 1 do 2019 em Hockenheim. E um dos grampos lá do Hockenheim, depois da reta oposta, você deve lembrar do traçado, Edinho. Eu tenho gravado. Ele fez duas Aquela. vezes. O Hockenheim completa? Não, Hockenheim já Curta. modificado, Ah, do tá. Fórmula 1 2019, que tinha no Sim. jogo, Lembro, né? lembro. Então, tem aquela reta oposta e é um Tem. grampo ali, né? Enorme. Naquele grampo, no final da corrida, eu cheio de amor para dar ali, querendo ganhar a corrida, né? Ou pelo menos ganhar a posição dele. Ele fez 2x em mim. Sim. 2. Então tem que respeitar a Caraca. habilidade Tem. do cara, né? Aí o cara já. Pera, não, meu lugar é aqui, aqui atrás dele, tô de boa. Não tem jeito. Não tem E jeito. a gente aprende no final, olha, eu não vou mais tentar mergulhar porque E o cara esse aí pensa, domina da coisa. tô mergulhando, tô grandão, vou passar de passagem e não dá certo. Ele já vai de propósito, ele já vai mais devagar, bem por fora, né? Sim. Já traciona melhor. Abre, contorna, traciona e executa uma ultrapassagem que é linda, que é um negócio bonito. A gente fica até orgulhoso, dá vontade de falar pro meu amigo, obrigado por me ultrapassar, porque é muito bonita a ultrapassagem que o É cara mesmo? faz. Beleza. Vamos adiante então, ó, tem uma outra Ô Emerson vertente. Souza, depois a gente pode falar sobre isso. Mas a gente tá seguindo aqui pra gente explicar as situações de corrida, tá, Emerson? Esse caso também é bem interessante, Emerson. Se tiver tempo uma vez, acho que hoje não vai dar, é bem legal de avaliar também. É. Eu acho que nesse caso bom, não vou nem falar porque vamos olhar, porque foi ponto de freada. Eu vi essa semana esse acidente de novo. Mas vamos lá. Qual que é o último caso? Ah, agora é saída de curva, que é o caso mais polêmico que tem. Ele é bacana, hein? O caso mais polêmico é a saída de curva, Edinho. Não é É. nem as entradas de curva.
tá? E houve evolução nesse sentido, né? Na saída de curva, assim, os 2 pilotos têm responsabilidade de evitar o acidente, principalmente quando eles estão emparelhados, porque aí o que aperta é a saída aqui, né, o lado de fora da curva, né. Então, eles, cabe aí ao piloto que está sendo perseguido, né, o que está por dentro, não, aí o que conta, na verdade, é quem está por dentro, né, independente de ser quem está passando ou se está sendo ultrapassado por fora. O que conta é isso. Independente de ser quem está ultrapassando ou quem está sendo ultrapassado, o piloto de dentro tem que deixar espaço para o piloto de fora. A gente lembra o Hamilton no Sérgio Pérez, na Turquia, na chuva, o Sérgio Pérez passou o Hamilton, mas o Hamilton deu uma espalhada que o Hamilton deixou só uma roda dentro da pista para o Sérgio Pérez, e o Sérgio Pérez ainda assim conseguiu ultrapassar. Foi Mas só assim, a sorte, né? Porque, né? sim, Mas porque por ter tido acidente e ele, tudo. Então, responsabilidade do carro de dentro de dar espaço para a pista não acabar do carro da esquerda. porque assim, galera, naturalmente pela força G, pela força do própria aerodinâmica do carro, quando você entra, a tendência é você espalhar na saída, né? Isso aí é natural, não tem como. Você não vai conseguir carregar a velocidade saindo no meio da pista, não tem como. Então, muitos pilotos tentam ganhar a posição na marra jogando o outro piloto para fora, né? Isso aí não é o Sim, correto. Você vai ganhar a direto. posição, mas você tem que deixar aquela primeira regrinha, sempre deixa o espaço pro piloto do lado, né? Sempre deixa. Como que é a regra mesmo, Tron, que é essa? Então, agora, na saída de curva, não é relevante quem está ultrapassando, quem está atacando e quem está se defendendo. O conceito é o piloto que está por dentro da curva, independente de ser quem está sendo ultrapassado ou quem está ultrapassando, ele tem a responsabilidade de deixar espaço para o piloto de trás aqui na saída da curva, né? Exato. Para não jogar o cara para fora, que nem você falou. Exato. Não dá nem para colocar o caso do Verstappen em Interlagos agora, com o Hamilton nessa perspectiva, porque os dois foram para fora, né? É. Aliás, os dois foram para fora por quê? Porque o Hamilton percebeu que ia dar M, que ia acontecer problema, né? E Teve o uma Hamilton já leitura muito boa, né? fantástica, É. evitou o acidente o Hamilton, né? Só que também assim, como o acidente foi evitado, também não há o que se. Não dá para massacrar o Verstappen. Ele tinha que Não. tentar alguma coisa ali, né? E o acidente não ocorreu. Então, o acidente é um evento. Bateram, quebrou, né? O que aconteceu do Hamilton não é do Verstappen com o Hamilton naquele caso, é só um risco, né? Não teve um incidente porque não se bateu. Você pode argumentar que, mas atrapalhou a ultrapassagem do Hamilton. O Hamilton não tinha terminado aquela ultrapassagem também. Então não há também o que se falar de uma ultrapassagem completa do Hamilton, Exato. né? E eles se resolveram bem, né? Eu acho que não dá punição para o Verstappen naquele caso, nem uma advertência foi dada. Já teve apelação, e essa apelação não foi, né? Que a Mercedes pediu, né? Eu acho que foi correto porque eles se resolveram na pista, né? A gente tem É. que deixar o pessoal correr também, e no final não ocorreu um acidente, né? Perfeito, perfeito. Legal. Agora vamos avançar um pouquinho, porque essa Vamos. posição dos dois carros pode ser um pouquinho diferente. E o tema mais polêmico das pistas é quando o carro de fora está um pouco atrasado. Não, talvez não tão atrasado como esse aqui ficou, né? Hum. Mas imagine que eles estavam num cenário assim. Cabe ao carro de fora, se ele não está emparelhado, tomar toda e qualquer ação evasiva para evitar o toque. Entendeu? Se ele Interessante. tá, se ele tá um pouco atrasado, ele não pode ficar reclamando, tem que dar espaço para mim na saída. Não, você Isso é não interessante, hein, emparelhou. rapaziada? É, Isso essa aí é a é grande interessante, hein? sacadinha. Isso aí o pessoal se equivoca muito. O pessoal pensa, eu tô certo, ele me jogou pra fora. Mas quando vê, o cara já tinha passado quase Sim, não. uma carreta. Então, Uhum. Olha o que está consegue. escrito aqui. Olha aqui no comentário do blogueiro. Se o piloto de dentro tá. Não é o mesmo caso, é quando tá na frente, né? O comentário deve estar embaixo aqui. Né? Nesse caso, deixa eu ver se eu consigo enquadrar. Não vou conseguir, mas eu vou ler para vocês, tá?
Nesse caso, o piloto de dentro está livre para sair até o final da curva, na saída da curva, né? Eles vão seguir a racing line, né, a linha de saída, né, mas não exatamente, porque eles estão em uma trajetória um pouquinho apertada, um estava do lado do outro, né? Então eles vão ter alguma liberdade para ser agressivos, né? Agora cabe ao piloto de trás para tentar para tomar a medida para recolher o carro. Ele não pode ficar clamando ou advogando para si que ele tem o direito a todo o espaço da pista porque ele não atingiu aquela vantagem, né? Então ele tem que tomar É, uma ação evasiva para evitar a colisão. exatamente. No caso aí, o carro azul é o carro de trás, né? Que tá sendo ultrapassado, é isso? Tá atrás. Não, ele pode estar sendo Ou pode estar ultrapassado, emparelhado. ou ele pode estar, não, ele pode estar tentando ultrapassar, mas não conseguiu. Né? É Imagina dos dois alguém. casos. Nos dois casos, o que é relevante nessa atuação não é quem está atacando e quem está defendendo, é a Perfeito. posição na pista, quem está por fora e quem está por dentro. Na saída da curva, o mais relevante é quem está por fora e quem está por dentro. Você Olha espera só, que quem está pessoal. por dentro, você espera quem está por dentro que dê o devido espaço, só que se esse piloto não tiver uma vantagem suficiente, é ele que tem que recuar ou tomar uma medida evasiva, né? Ou recuar ou até sair da pista nesse caso, não para obter vantagem, mas para evitar o acidente, né? Isso aí é considerado também. Piloto nenhum vai sofrer infração de sair da pista porque evitou um acidente saindo da pista. Isso daí é considerado. Até porque quando ele sai desse jeito, ele tira o pé também. Então, o jogo não vai dar punição. Na vida real, os comissários, a gente espera que sempre assim considerem isso daí. Não, não existe uma vantagem devida obtida. Teve uma prevenção do acidente. Prevenir acidente é sempre relevante. É isso aí, tem um bom senso também, né? Porque na hora ali você não tá. Você sabe a regra, mas você tá no calor do momento e quer ganhar posição, mas o carro já tá praticamente da metade para frente ali de você. Então vale a pena tirar o pé, vale a pena esperar. Vai ter uma próxima oportunidade. Certeza. Sempre tem uma próxima, nunca é Sempre tem o aquele safety car salvador, né? Você para, põe em vermelho e vai para cima. e quanto mais de longa distância for a corrida, uma 50% ou uma 100%, mais claro é que você tem que confiar nos eventos, seu carro está melhor, você vai passar uma hora, né? Não precisa ser naquele momento, né? A não Exato. ser que seja a última curva da última volta da última rodada do campeonato, né? Mas Exatamente. sempre com sabedoria, né? Sempre com sabedoria. Vale o bom senso e vale também o conhecimento da regra. Principalmente conhecimento da regra e depois o bom senso, né? Nesse caso, É, em todos os casos, bom na senso é verdade. sempre importante, né? O cara fala, me rodou tudo, mas peraí, poxa, você tinha vantagem suficiente, tudo. E a gente chega lá, viu? Dá para perceber muita gente que já tem noção que a corrida, né, vai ter várias voltas ainda. Para que se envolver no acidente que vai comprometer a corrida inteira? Você troca bico, você faz uma parada a mais, às vezes o safety car não vem. E se vier também, você está lá no fundão, já está prejudicado. Então, evitar o acidente é sempre importante. E a gente fala isso daí, Edinho, já concluindo, porque esse era Exatamente o isso, Reinaldo, que o Tronco explicou. O azul, no caso, aí evita o emparelhamento, porque o vermelho já tá tomando a frente, né? Já tá da metade para frente, que é o ponto ideal ali da regra. que Então, legal. o azul tem que se precaver, tirando o pé, no português, claro, aí tirando o pé e esperando a próxima oportunidade. Legal. E Edinho, assim, para finalizar, porque esse era o conteúdo que eu queria passar, deu uma hora Bacana. certinho aí, Edinho. E eu era, assim, não é uma regra, assim, são as melhores práticas. Se fosse regra, estava escrito e eu ia ler a regra, mas eu já comecei com isso, eu mostrei lá, fui no site da FIA, essa regra não existe, ela já existiu no passado, ainda bem que o blogueiro eh, recuperou isso daí lá em 2014 para mostrar um pouquinho da história. Hoje tem polêmicas, eu vejo o Reinaldo comentando aqui, e teve um outro seguidor aqui, gente fina pra caramba, que colocou aqui a questão, o Charlie Whiting era super experiente. Hoje estão reclamando muito do Michael Masi, de ter pouca experiência, de estar mudando as regras durante de uma corrida para outra, as interpretações, né? O bom senso e a experiência conta muito. Se fosse uma regra, eu estava lendo agora. Eu baixava o PDF aqui, olha, tem PDF de tudo. Tem esse É, anexo H aqui. tem um caso muito famoso, Tronk, Uhum, podemos falar. e Agora no Bahrein. tá no seu tempo.
Uhum. no Bahrein nessa temporada. E o Hamilton, ele sai da curva 1, 2, eu acho que é a curva 3 do Bahrein. Tem a 1 para a direita, a 2 para a esquerda. E a um pra direita, a 2 pra. Acho que é a 3, né? É a Primeira, 3, da lá no primeira. fundão, É, lá do fundão. E o final do Hamilton DRS, na saída sai. ali. Ele sai com as 4 rodas da pista, 12, 13 voltas, eu não sei. E na Sim. hora que o Verstappen foi ultrapassar ele, o Verstappen, ele é a mesma coisa que acontece no Brasil. Ele forçadamente ele é jogado pra fora porque o Hamilton espalhou tentando defender. Uhum. E ali o Verstappen passou e a direção mandou o Verstappen devolver. O que, que você acha que você acha, né? Então, é super polêmico, né, eu não lembro de detalhes, eu não lembro de ter analisado exatamente aquilo ali. Eles deram algumas advertências para o Hamilton que ele não podia invadir Certo. aquele limite, né, isso foi brifado antes, tem uns desenhos que eles fazem do safety car passando ali: "Ó, isso aqui não pode fazer", só que isso vai ocorrer durante as corridas e eles vão, né: "Olha, não faça, ó, não faça, ó, não faça. Você está ganhando décimos de segundo fazendo isso, não faça". Até uma hora que o piloto toma a penalidade. O problema ali, esse negócio de jogar para fora, tudo, né, é que o Verstappen concluiu a ultrapassagem usando aquele espaço, então ele obteve uma vantagem fazendo aquilo, né. Certo. Independente de ser jogado fora ou não, porque eu não lembro do mérito exato disso daí, de ser jogado fora ou não, mas se você jogar alguém para fora, você espera que você prejudicou o cara que foi para fora e não que ele tomou vantagem. E o Isso. Verstappen concluiu a ultrapassagem, então acho que pesou muito isso daí, Pesou. Não, com certeza. que no final ele obteve a vantagem e teve que devolver a posição, Exatamente. Com né, certeza. porque, assim, A polêmica vai longe. ele deveria ser prejudicado, né, já que ele foi jogado para fora. É porque ele Agora tava tão mais rápido que mesmo indo lá fora ele passou, né? exato. E aí, pesou muito o fato dele ter levado vantagem no final, e pesou pouco o fato de eventualmente ele ter Mas sido a regra jogado tá, para a fora. regra é clara. Mesmo seja você sendo jogado pra fora, passando o carro, não pode passar por fora da pista, não pode. Não pode, tem que devolver a posição. A regra é claríssima sobre isso. Mas não foi tão clara ali quando o Hamilton saiu da pista 10, 11 vezes, né? E não foi punido. Só foi avisado, mas por isso que o Michael Mas aí foi tão criticado, né? Eu acho. Sim, sim. Olha o Laudelier, né, e esse é um comentário recorrente que tem aí. O Laudelier Versa escreveu o seguinte: "Mas o Hamilton usou a corrida toda o espaço e mesmo assim não foi punição". Exatamente isso que eu tinha comentado, Laudelier. O mesmo tipo de infração, ela vai ser avaliada para uma punição de acordo com o ganho que a pessoa teve. Se o Hamilton passou ali uma, 2, 3 vezes, ele foi advertido por isso, às vezes verbalmente, ah, porque ele ganhou o quê? Ele ganhou um décimo de segundo fazendo aquilo, né? Essa é a vantagem dele. Convenhamos que é uma vantagem que pode ser acumulada, a gente não sabe quantas vezes o Hamilton fez isso daí. Agora, fazer isso para concluir uma ultrapassagem é uma vantagem enorme. Você ganhou uma posição, se bobear uma posição de liderança de corrida. Isso aí pode decidir campeonato, isso aí vale pontos. Então, o mesmo tipo de infração ela tem que ser avaliada para punição em relação ao ganho que se tomou. Do mesmo jeito que o Hamilton não deveria tomar 5 segundos por aquilo, né, nem a gente toma no jogo, né, se a gente faz isso daí a gente toma, advertência uma vez, advertência uma segunda vez, na terceira vez talvez a gente tome 3 segundos no jogo, né. Tá vendo? Então é uma coisa vem O gradualmente. Emerson Poxa, o Rick aí cara no fez 3 meio. vezes, você já vai tomar uma punição mais forte, né. Então eu não sei quantas vezes aconteceu com o Hamilton, o fato é, no caso do Verstappen, ele ganhou uma posição indevidamente fazendo isso, né. Exato. E acho que isso pesou, né. Dá muita conversa. Ah lá, o Reinaldo tá falando que foi, 13, né, acho que foram 13 vezes que isso ocorreu. Tá aí a polêmica lançada, né. 13 vezes, 1/10 cada vez, eventualmente, dá 1,3 segundos, né. Dá pra concluir uma ultrapassagem com 1,3 segundos? Não sei, Hum, né. Mas vale a discussão, é bom com ver que o pessoal certeza. tá antenado para as coisas, e acho que isso explica também porque a FIA não escreve o regulamento, bem claro e eles levam para a interpretação também. E acho que muitas vezes acertam, mas, já tem várias vezes aí onde causou problema, né, Edinho. Exatamente, com certeza. Vamos prosseguir Olha, então. não, na verdade É era isso? esse
nesse momento era esse os cenários que eu queria compartilhar, compartilhei todos que eu tinha preparado para hoje. Eu fico à disposição, Edinho, para qualquer pergunta que tiver ou mais para Pessoal, frente. aproveita, hein? Aproveita, É, manda sua pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, uma discussão sobre o DRS, né? Sobre o que tá virando a Fórmula 1 aí desde, eu acho, da era híbrida, né? Começou o DRS. Eu tô enganado, foi um pouco antes. Foi um pouco depois, 2014, né? eu não Começou lembro. a era do DRS, eu não lembro. Mas assim, tu que é um cara já experiente na Fórmula 1, o que tu tá achando da era do DRS? Você acha que pode mudar? Então, eu O que que pessoalmente eu mudou? gosto do DRS, tá? Eu gosto do DRS, ele é uma compensação de um problema que os carros estão sofrendo desde a década de 80, né? Se bobear 70 também, que é o ar sujo que o piloto de trás tem quando ele está no vácuo do piloto da frente. Isso atrapalha o movimento em curva, você ganha velocidade porque você está no vácuo, só que você não consegue fazer a curva, porque É, você não tem o efeito solo, você não tem o vento limpo, o ar limpo, jogando o teu carro no chão. Se você não tem todo esse ar, toda essa sustentação nas asas para botar o teu carro no chão, você não faz a curva e você não completa uma ultrapassagem. Então fica mais difícil para um piloto, ele chega, mas não consegue passar, né? exatamente. Então, esse problema já existia a partir do momento que ocorreu a evolução aerodinâmica nos carros, e isso deixou as ultrapassagens mais difíceis. Né, por vários anos e sempre se procurou alguma coisa para deixar o esporte assim mais equilibrado e para as corridas não ficarem monótonas sem ultrapassagem, por conta dessa dificuldade. Né? O DRS é uma boa sacada, porque ele meio que compensa um pouquinho a desvantagem que o piloto tem do ar sujo Muita quando ele está gente ocupando polemiza, o né? vácuo de alguém. Fala que é Sim, uma ultrapassagem meio que fake, né? Porque é desleal, né? O carro atrás de você com 15, 20 km a mais por hora, assim, é meio que. sim, eu Mas concordo. também tem. O carro não possibilita, como você falou, não possibilita andar colado, né? Esse novo carro aí, 2022, Uhum. você tá sabendo sobre esse carro aí? Eu sei coisas do 22. Então, assim, primeiro, antes de entrar em 2022, eu concordo com quem diz que essa ultrapassagem é uma ultrapassagem um pouco fake. Só que é o seguinte, a regra é para todos, né? Então todos têm direito, dentro das regras, né? Chegou, tá um segundo do carro da frente, você tem esse reforço no efeito vácuo de aproximar. E essa regra vale para todos. Então, quando uma regra vale para todos, não dá para falar que ela é injusta, pelo menos, né? Então é a grandeza do esporte, né? E é uma coisa que traz emoção para o esporte que a gente quer ver também. A gente não quer corrida monótona, né? Certo. Só deixa Agora, eu ver aqui dois uhum, comentários. Ô, Láudio, é o seguinte, a gente vai aplicar. Isso aqui, Láudio, não é pra gente começar a punir ninguém. É pra realmente vocês absorver esse conteúdo e melhorar a pilotagem de cada um, né? A pilotagem e como a galera enxerga as regras e tudo mais, tá? O pessoal absorver conhecimento. É uma live pra gente absorver. Eu tô absorvendo muito conhecimento aqui. Espero que vocês em casa também. Sobre o Fernando Vieira aí, ó. Os carros maiores atuais parecem um Landau, não dificultam o cumprimento dessas métricas. Isso aí é levado em conta pelos comissários. os carros cresceram de década para década em tamanho, né? O maior efeito disso daí é Mônaco, né? O carro quase tem que dar ré para fazer aquela curva, a curva de Leves, né? Aquela curva 180 graus da primeira marcha, né? É, é, o esporte ele em si ele tem muita dificuldade. Esses pilotos aí eles são atletas, né? Correndo aí a 300 por hora, né? E poxa, tem que fazer condicionamento físico, pescoço, tudo, né? Eles estão ali para superar. São pilotos profissionais, aí eles estão ali para superar todas essas dificuldades aí, né? E é claro, né, acidente tem que ser evitado, né? Então É, 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 eles têm que resolver naquela fração de segundo. Aqui a gente está congelando imagem, mostrando desenho, mas a gente sabe que na dinâmica de uma corrida tem muito fator, e todos os fatores contam, viu? Isso daí tem que ser falado. O cara freou um pouquinho antes, um pouquinho depois.
teve uma forçação de barra ali ou aqui, não dá para colocar só num desenho. O desenho é um degrau para gerar um entendimento, que é o que a gente quis promover hoje, mas todo acidente tem que ser avaliado, assim, todos os aspectos têm que ser avaliados, tem que ver, falar com o piloto, falar com o chefe da equipe, por isso que tem todas essas discussões, aí imagina o que acontece nos bastidores, né, e como as coisas são argumentadas, né, acho que tudo conta para se avaliar um incidente, Com entendeu? certeza, com certeza. Ô, Tronk, então por hoje é isso? Só terminando sua pergunta de 2022, os carros têm uma aerodinâmica padronizada, né, vai ser um desenho bonito, né, que vai ocorrer. E o que eu li sobre isso, Edinho, é que a asa está desenhada de uma forma exatamente para diminuir o ar sujo. Para diminuir o ar sujo. Então, quer dizer, além do DRS, isso seria uma vantagem para o carro de trás, que ele não vai sofrer tanto com o tal do dirty air, que a gente fala, né, que é o ar sujo, que vai dificultar é uma turbulência, né, que o piloto de trás tem que faz ele perder a aderência. Vai voltar o efeito solo. Então a aerodinâmica vai ser voltada, vai ser o ponto forte, vai ser o assoalho do carro, né? Como era Vai nos ter anos 80, né? Não é? Sim, sim, vai ter mais ultrapassagem, porque um efeito adverso da aerodinâmica, que é o ar sujo, vai ser atenuado acho que foi em 70%, por causa daquele desenho redondo da asa do carro de 2022. Bacana demais. Então aí promete melhorar, né? E o DRS vai dar uma diminuída, né? O asa traseira móvel que eu vi. Vai dar uma diminuída aí no diâmetro, eu acho. Sim, sim, porque o carro tá bonitão lá, tudo redondo, né, tudo, né, E a então eles vão asa não combina, né? Não fecha a aerodinâmica. Uma asa desse é, tamanho, né? Que é hoje, né? Que o carro vai ser bem mas menor. e a gente acostuma, né, o carro vai diminuir também, E a fiquei largura sabendo. do pneu vai aumentar, não vai? Eu tô enganado. Não tô lembrado. Desse detalhe eu não tô lembrado. A gente vai absorvendo com o tempo. Eu tô Vamos. muito entretido com a disputa esse ano, né. Então deixa o ano que vem pra gente avaliar aí Então, com mais Tronk, tempo. por hoje é isso. Quero agradecer, cara, a tua humilde presença aí, teu conhecimento. O Tronk é um cara que ajuda muito a comunidade, ajuda demais. E muito obrigado, Tronk. Você é filho de americano ou é filho de brasileiro? Como é que é a Sou tua. filho Meu pai é espanhol, vivi a vida inteira em Campinas, eu tô 6 anos nos Estados Unidos, né. Comecei a jogar por causa da pandemia, né, muito trancado em casa, né, mas sempre fui fã de automobilismo, de Fórmula 1, né, então acho que deu tudo certo. Essa comunidade me fez, conhecer bastante gente, fazer bastante amigo, então eu tenho muito orgulho. Hoje eu quis investir esse tempo com todo mundo para compartilhar um pouco de informação, na humildade também, ninguém é dono da verdade, discordar faz parte. A gente está aqui para junto construir um entendimento aí, porque o jogo é legal pra caramba, e o que eu mais gosto é um grid cheio, com 20 pilotos ali disputando, o Grande Prêmio das Estrelas que se organiza, Edinho, é sensacional, um monte de gente assistindo, e 20 apoiadores e seguidores teus aí seguindo ali, pessoal que gosta bastante. Então, compartilhar essa paixão junto com a galera é muito legal. É um prazer estar com vocês aí. Certo. Tronk, te agradeço, meu amigo. Um bom descanso. Aí deve ser o quê? Umas 8 horas, né? Agora deve Não, ser é uma hora menos, aqui é 7h15. E eu 7 h tenho 15. corrida, e eu tenho corrida. E aí tem corridinha daqui a pouco aí com a galera. Muito obrigado. A gente vai voltar aí com mais informações aí. Vamos esperar o pessoal absorver, né? E eu espero que a galera de casa aí tenha aproveitado, porque, galera, a gente tem que absorver informação antes de tentar falar alguma coisa ali. Tem que entender o mínimo, né? Eu vejo muita gente falando assim sem saber, sem ter informação, na verdade, né? Sem ter um mínimo de informação. Eu acho que tomara que vocês tenham aproveitado. Eu aproveitei muito, tem muita coisa ali que eu não sabia. E a gente tá todo dia aí, imagina quem não acompanha muito, né? Obrigado, viu, Tronk? Manda um abraço aí pra galera. Eu mando um abraço para todo mundo aqui. Adorei os comentários do pessoal aí, concordando, discordando. É na integração, aí na interação que a gente gera entendimento, viu? Abração para todo mundo. Ao meu filho, o Murilo, assistindo aí. Corre pra caramba, o Murilo, Opa, né? traz aí pra correr com a gente. Opa, o esquema dele é PC, vou dar as dicas pra ele sim. Tem... Mandei o salve aí, Murilo, um abração, beijo, viu. Beijo do pai. Que legal, Um abraço pra todo mundo aí, viu. valeu demais. Ô, Tronk, até a próxima então. Muito obrigado. Boa corrida pra você aí, meu amigo. Tamo junto. Valeu, um abraço, tamo junto. Até mais, Edinho. Até mais.
Então é isso, galera. Espero que tenham absorvido aí a live. Cara, sensacional, hein? Sensacional. O Tronco é um cara maravilhoso aí que quer compartilhar com a gente esse conteúdo, cara, que é exclusivo. Eu não vejo ninguém trazer uma coisa dessa. Só pago, galera. Então, ele pegar o tempo dele ali e fazer isso pra gente, eu acho que a gente só tem que agradecer. Vai ficar gravado aí pra quem quiser rever, quem quiser compartilhar. Pô, eu vou subir também no YouTube, tá, galera? Eu vou subir no YouTube, mas pega assim. Pô, cara, tu tá em dúvida com alguma coisa, pega essa live aí, galera. Pega, grava essa live, vai lá e pega o link, grava ele, deixa guardado. Guarda no seu bloco de nota esse link dessa live, tá, pessoal? Eu vou upar lá no YouTube também, porque o Facebook, ele, com o tempo, ele vai apagar a live, beleza? Então é isso. Eu absorvi muita coisa, aprendi muita coisa, tô aprendendo. Eu gostei demais, espero que vocês também. É isso aí, Leonardo Santos. Um abraço pra você. Ô, Felipe Lopes, valeu pelo carinho, mano. Tamo junto. Vamos fazer sim, Ellison. Vamos fazer sim, tá? Vamos fazer mais esse tipo de live aí, pra trocar uma ideia. E é isso aí. Galera, eu vou ficando por aqui. Então, valeu demais. Tamo junto. Abraço, fui.